Hoje, na nossa aula de arte, eu vou contar para vocês aqui um pouquinho sobre a história das comidas juninas no Brasil. Eita, tanta coisa gostosa. Ah, gente, só em preparar essa aula, esses slides aqui, ó, deu água na boca e ver tanta coisa gostosa, tanta comida gostosa, que nós, nordestinos, principalmente, temos o privilégio, nesse mês junino, de estar fazendo e estar aí se deliciando dessas gostosuras. Mas não é só no Nordeste essa tradição. Então, Sudeste, Centro-Oeste, o Sul, cada um comemora a festa junina do seu jeito, do seu modo, mas com comidas típicas. Então, vamos comigo aqui, para a gente estar olhando e estar conhecendo um pouquinho sobre a história das comidas típicas. Como foi que tudo começou, de onde veio, quem trouxe. Então, vem comigo. O mês de junho, ele é marcado por festividades que atravessam décadas de história e compõem aí o nosso período junino. Então, são festividades que não são de agora, são festividades de muito, muito, muito tempo e que elas vêm atravessando aí décadas e mais décadas, até séculos aqui na nossa história, para compor aí o nosso período junino. Portanto, trata-se de um mês repleto de tradições, envolvendo a montagem da fogueira, a decoração colorida e a produção de uma diversidade de pratos típicos feita à base do grão dourado, que no caso é o milho. Então, no mês junino, nós comemoramos aqui no Nordeste a festa da colheita do milho, que dá essas comidas maravilhosas aí pra gente. Então, é uma festa tradicional, que ela envolve aí a fogueira, bandeirinha, balão, o forró. Nós temos aí o sanfoneiro, nós temos aí o zabumbeiro, o triângulo. Então, tudo isso faz parte aí da nossa tradição nordestina. Mas, de onde vem tanta receita gostosa? De onde vem tantas receitas com milho? Só... E por que este é o ingrediente base para a maioria dos pratos da festa junina? Por que será que o milho é a base? O que acontece que no mês junino tem tanto milho? Essas e outras questões nós podemos estar respondendo aqui durante a nossa aula. Então, são várias receitas gostosas vindo do milho. Milho esse que está marcado aí no mês de junho, está marcando aí o mês de maio e junho, principalmente junho, para as nossas tradições. E vamos conhecer um pouquinho da história das comidas juninas. Eita, quanta coisa gostosa! Então, vamos lá, galera. Para entender a história dos pratos típicos juninos, é preciso a gente entender duas áreas: história e agricultura. Então, nós temos aqui a história e essa história aqui vem também a agricultura, faz parte aqui dessa história e desses pratos típicos juninos. Em primeiro lugar, é importante destacar que o Brasil ele foi colonizado por quem? Por portugueses. Povos esses que eram essencialmente católicos e, dessa forma, as tradições cultivadas em Portugal, elas foram adaptadas às realidades da colônia. Então, era uma tradição do povo católico lá de Portugal. Então, como eles eram muito devotos aí, então eles trouxeram essa tradição aqui para as colônias, que eram do Brasil, e com isso vem desde 1500 e bolinhas até os dias atuais. E devido ao catolicismo, os portugueses já comemoravam as festas juninas no país de origem. Ou seja, em Portugal, eles comemoravam, só que não era com milho. Eles comemoravam aí com comidas feitas de trigo e cereal, dois ingredientes provenientes da agricultura durante os meses de junho, julho e agosto. Então, eles não faziam em Portugal comida típica que a gente faz hoje, eles não faziam com milho.
porque até o milho ele é mais propício ao nosso clima, ao nosso tempo aqui brasileiro, nosso clima brasileiro. Então, eles lá faziam com trigo e cereal. Ao chegarem no Brasil e se depararem a um clima diferente na mesma época do ano, que era lá em Portugal, os portugueses eles precisaram aí se adaptar às receitas, aos resultados agrícolas colhidos no período do inverno brasileiro. Então, no inverno brasileiro, a gente colhe muito o milho. Então, ele é um alimento típico do clima brasileiro, diferente do que era em Portugal na mesma época do ano. Então, eles tiveram aí que fazer suas adaptações. Então, no lugar de estar usando o trigo e os cereais deles, eles começaram a usar o milho e fazer adaptações aí nas suas comidas. Um dos elementos mais comuns nos meses do meio do ano no Brasil é o milho, pois trata-se de uma planta que necessita de muita água para desenvolver-se, por isso é muito encontrado durante o inverno. Já no caso lá em Portugal, não é inverno essa época, isso a gente vai estar vendo mais para frente, vocês vão estar estudando essa questão de diferença aí das estações do ano em determinadas áreas do nosso planeta. Então, nessa época, lá em Portugal não tá frio, do mesmo jeito que está aqui no Brasil. Não chove tanto quanto chove no Brasil nessa época. Então, trata-se aí do mês do ano que é bastante chuvoso, tem aí as neblinas, é um clima, nós estamos no inverno, começamos aí domingo, o inverno. Então, é uma planta muito comum nesses meses aqui no Brasil. E com o ingrediente principal, os portugueses eles precisavam de ideias para pratos. Então, o trigo e os cereais, que eles faziam as comidas deles nessa época, não estavam propícios aqui nesse mesmo período no Brasil. Então, eles tiveram que reinventar, ter novas ideias aí para pratos, e é nessa fase que indígenas e africanos eles colocaram em prática seus conhecimentos culinários. Então, os índios e os negros foram transformando espigas de milho em pratos como bolo, canjica, pipoca, pamonha, munguzá. Então, vários outros pratos aí e que vem proveniente aí das espigas de milho. E eu vou mostrar aqui para vocês os melhores quitutes da festa junina. Alguns, né? São vários quitutes. Nós temos vários quitutes aí nas festas juninas. E eu vou estar mostrando para vocês agora alguns desses quitutes. Onde um dos quitutes eu não coloquei aqui porque nós vamos estar fazendo ele. Está confeccionando, não. Está produzindo esse quitute maravilhoso. Então, vamos lá? Um dos quitutes é o derivado de milho, que não pode faltar na festa junina, é a pamonha. Então, é um dos pratos típicos que não pode faltar de jeito maneira na mesa junina, que é a deliciosa pamonha. Tem gente que gosta dela mais salgada, tem gente que gosta dela mais doce. Então, com um pedacinho de queijo assado fica muito gostoso, pamonha. Nós temos também as bebidas, são as bebidinhas que esquentam o arraiá. Então, nós temos a mistura do quentão, que leva gengibre, cravo, tudo isso fervido aí com a pinga. Isso aí já vai para maiores de 18 anos. Criança não vai beber isso. E também tem o vinho quente, porque como é um clima frio, é um inverno, está frio, então eles precisavam de bebidas para estar esquentando. Então, eles faziam aí o quentão com gengibre, cravo, canela e pinga. E o vinho quente, que combina o vinho tinto seco, açúcar, cravo, canela e maçã. Tem muito aí nas festas juninas e é destinado a maiores de 18 anos. Nós temos também a cocada, que é um doce à base de coco e é tradicional em várias regiões do mundo, especialmente na América Latina e em Angola.
O leite condensado, ele deixa a cocada de colher com uma textura mais cremosa, ao contrário do doce convencional. Então, o doce convencional vem o coco, o açúcar e vem água aí para você estar fazendo. E o leite condensado, ele vai dar uma textura mais cremosa, vai dar um gostinho mais especial para você estar fazendo aí, estar se deliciando com essa cocada cremosa. Nós temos também nas festas juninas, feito com maçã, os doces feitos de maçã inteira, espetada no palito, mergulhada em calda açucarada, que é a chamada maçã do amor. Ela é geralmente misturada ainda com crocante alimentício vermelho. Alguns colocam aqui os confetezinhos coloridos que a gente coloca em brigadeiro, coloca em bolo. Então, são as famosas maçãs do amor e elas são típicas também das festas juninas. Nós temos aqui o doce que existe desde os tempos do Segundo Reinado do Brasil e era vendido nos tabuleiros das baianas vestidas a caráter. Então, nós temos o pé de moleque. Nós temos 2 tipos de pé de moleque. Então, o bolo, que alguns levam rapadura, levam a mandioca, certo? E nós temos o outro tipo de pé de moleque, onde ele é mais durinho. Então, nós temos 2 tipos de pé de moleque aqui. Temos um que parece a cocada, parece uma cocada, que é feito com amendoim. E nós temos outro pé de moleque, que é feito aí com a massa da mandioca, leva aí, tem várias receitas, aí leva café, às vezes leva chocolate. E no caso aqui não é com amendoim, são com castanhas, tá? E a junção aí da rapadura com amendoim deu a origem ao pé de moleque, que no caso é esse primeiro, esse aqui. Esse que parece uma cocada. Nós temos também o que nós chamamos aqui no Nordeste como canjica, ele, chamado no Nordeste como canjica nordestina, o curau tem sua origem da união de 2 receitas. O pudim europeu e uma bebida densa dos tupis, que antigamente era utilizada em rituais. Então, dos rituais aí dos indígenas, tá? Então, a canjica para nós é curau em outras regiões, é chamado de curau. E os nomes de alguns quitutes juninos, eles vão variar de região para região. Então, o que nós chamamos de canjica, eles chamam de curau. E o que nós chamamos de munguzá, outras regiões, como a região sudeste e sul, eles chamam de canjica no sudeste e aqui nós chamamos de munguzá. Tá vendo? Então, varia aí de região para região, o nome dos quitutes, eles vão variando. No sudeste é chamado de canjica e no nordeste nós chamamos de munguzá. E em época de festa junina, pratos preparados à base de milho, eles se espalham por todo o Brasil. Então, nós temos o bolo de milho, bolo do fubá do milho. Então, nós temos bolo cremoso, nós temos bolo fofinho, nós temos aquele bolo ligadinho com canela ou sem canela. Então, nós temos várias receitas para estar fazendo o bolo de milho. Nós temos o bolo pamonha, nós temos várias receitas com milho. São tantas as delícias que agora a gente vai estar disponibilizando aí um vídeo para vocês com a receita junina, nossa delícia de receitas. Tá? Então, o que é que a gente vai precisar para fazer essa receita? Vocês lembram o que é que a gente vai precisar? O que a gente precisa? Quem lembra o que a gente vai precisar para fazer essa receita deliciosa? Opa, cadê aqui? A gente vai precisar aqui na nossa aula de arte, nós vamos fazer aqui da festa junina o bolo junino de pipoca. E você vai precisar, vamos ver aqui, que a pipoca, como todos vocês já sabem, é uma comida típica da festa junina. E então, nada mais coerente do que usá-lo para fazer um delicioso bolo de pipoca. Então, você vai precisar para o bolo de pipoca. Nós temos o bolo de pipoca com chocolate ao leite e ao chocolate branco. Então, o que é que a gente precisa? Meia xícara de chá de milho de pipoca, 2 colheres de sopa de óleo. E para a cobertura, nós temos
tanto o chocolate ao leite ou o chocolate branco. Pode ser o Gala, o da Lacta. E em uma panela média, com todo cuidado, gente, pede ajuda ao papai, pede ajuda à mamãe, para você estar fazendo aí o seu bolo. Então, você vai aquecer o óleo, juntar o milho da pipoca, vai misturar bem, tampar a panela e quando começar a estourar aí a pipoca, o primeiro estouro da pipoca, você vai baixar o fogo da panela e deixar que ela estoure completamente. Estouraram todos, você vai reservar, deixar ela reservada e vai fazer a sua cobertura. Então, em um recipiente, você vai derreter o chocolate ao leite, em banho-maria ou no micro-ondas. Então, no micro-ondas vai de 20 a 20 segundos até você deixar ele todo derretido. E na tigela grande, você vai estar misturando a pipoca com esse chocolate. Do mesmo jeito que você fez com o chocolate ao leite, você vai fazer com o chocolate branco, vai derreter, vai colocar depois numa forma, tá? De alumínio. Você vai levar à geladeira por cerca de 20 minutos, 1 hora. Então, você vai levar à geladeira, você vai cobrir ali com plástico filme sua forma, porque a gente, quando coloca as coisas na geladeira, às vezes tem uma fruta, uma verdura ali, ela vai passar o cheirinho para a sua pipoca, para o seu bolo. Então, esteja cobrindo aí e se delicie. Coloque um recipiente fechado, gente. E a gente pode estar com esse bolo até em 3 dias, tá? Conservando ele na geladeira. E bom apetite! Vamos lá, gente? Vou estar disponibilizando para vocês o vídeo.